É porque assim, existe sempre dois lados da força, o controle e a liberdade. Esses são os riscos. Você assume esses riscos? Assumo. Se acontecer alguma coisa, é sua assinatura que está aqui. E aí sigo a vida. Lógico que se der um problema, de quem vai ser a culpa? Vai ser minha. Isso aí não vai acontecer nada, não. Isso aí é besteira, é só um acesso. Aí a gente vai lá e mostra que não é só um acesso. O pessoal tem que perceber que segurança, governança, arquitetura, toda essa galera tem que estar envolvida sempre no começo. Muito bem, meus amigos do PPT no Compila, estamos aqui para mais um episódio. 130 e poucos, Rudy, não sei mais, perdi as contas. Você pensou que isso ia acontecer? Não sei, cara, não imaginei. Caraca. Chegamos até aqui, hein? E que evolução, hein? Pois é, cara. Estamos aqui com uma pauta extremamente interessante para tirar sono de uma galera, né? Mas a ideia é um essa. dos pilares da indústria 4.0, Cybersecurity. Exatamente. E esse é o primeiro episódio de uma série chamada Hacker Academy. Olha só. Hacker Academy, onde nós vamos falar sobre tópicos de cibersegurança. Muito bom. E para falar disso, trouxemos quem? Um hacker. Opa. Um hacker. Larga esse terminal aí e para de invadir a gente. Parei. Aqui. Pronto. Vou largar aqui. Zé Albano, nosso grande amigo aqui. O cara que é o responsável pelo Red Team da Hotmart. É o Isso cara aí. que... eu queria ter um trampo desse. O cara... Não queria, não. O cara ataca a própria empresa. Zé, obrigado. Boa. Mais uma vez, satisfação estar aqui. A gente discutir de um tema bastante relevante aí, que é a questão de vazamento de dados. Como os ataques acontecem hoje em dia com esse objetivo. Prazer estar com o Rudy, com o El aqui. Então, muito bom aí. Vocês vão curtir demais aí nosso episódio aí. Obrigado. E Luiz Rude, que eu já nem apresento como convidado, porque ele é quase sócio do PPT. Já sou sócio mesmo aqui. Já ó. tá aqui, já é da casa. Eu tenho certeza que vai ser uma aula aqui. O Zé vai ensinar muito a gente aqui sobre melhores práticas, sobre como a gente tem que aí proteger o nosso ambiente aí com a famosa disciplina que tem ganhado muita evidência, finalmente, graças a Deus, né? Isso é ótimo. De segurança de dados. De Segurança. segurança da informação. Segurança da informação e governança de dados também. É, Vocês estão pop. Tô né? pop. A gente trabalha junto. Vocês são pops. É isso aí. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, se você quer acompanhar esses assuntos de tecnologia e de segurança da informação, você pode apoiar também a Hacker Academy. Sabia, Rudy? Agora uma pergunta, você conseguiu esse nome como? Hacker Academy? Eu usei aí um LNM aí, ele gostou. Achei legal. Eu Sabia, gostei. mano. Sabia, mano. Se você é uma empresa de segurança, se você está no mercado e quer apoiar o PPT no Compila e patrocinar essa trilha do Hacker Academy, manda uma mensagenzinha lá no Instagram, beleza? E se você também quer apoiar o PPT no Compila como ouvinte, você pode ser membro no YouTube, sabia, Rudy? Que da hora. E sabia que as pessoas que são membros do YouTube, elas conseguem ter dicas especiais em cada episódio? Fiquei sabendo no último episódio que eu vim. Então, e aí a gente vai ter aqui Sobre hoje. Então, no final desse episódio vai ter uma dica especial aqui só para os nossos membros. Mas se você não pode apoiar o PPT, você não pode ser membro, você já ajuda muito compartilhando esse episódio, dando um like e curtindo o nosso trabalho. Isso pra gente é o essencial. Então vamos lá que o episódio tá muito bom. Bora! Bora lá. Hoje é dia de tirar o sono de CIO, de CISO, deixar a galera preocupada e não dormir no final de semana, certo? Isso aí. Assustar um pouquinho a galera. Assustar um pouquinho a galera, né? O medo faz bem, às vezes. Sabe que o medo é um sentimento humano que ajuda a nossa sobrevivência, né? O que seria dar coragem sem o medo? É verdade, exatamente. Começamos já na filosofia. Isso vai dar muito bom. Vamos começar contextualizando o que é o conceito de vazamento de dados. Existe um conceito de vazamento de dados? O que é um vazamento de dados? O que é simplesmente um dado público exposto e que é uma exposição não devida de dados? Existe a questão, né,
da falha de segurança mesmo, que seria uma vulnerabilidade que é explorada e através dessa exploração existe, né, o vazamento de dados, mas também pode existir uma falha humana, alguma coisa relacionada a isso também que pode expor esse dado, né? Mas de uma maneira geral, acredito que é tudo aquilo que não deveria estar exposto e está, né? De alguma maneira, seja explorando, seja por um erro humano, alguma coisa do tipo mesmo. Novamente a pecinha ser humano aí como um risco corporativo, Sim, né? é isso aí. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é legal de contextualizar nem sempre o vazamento de dados ele é só um vazamento que foi realizado através de uma vulnerabilidade de segurança, né? Às vezes você pode ter dado que não deveria estar exposto, mas está de uma forma que não deveria, dentro de uma feature, por exemplo, ou algo do tipo, né? Sim. É possível explorar isso também, não? Sim. E tem muita ignorância das pecinhas que a gente comentou. Por exemplo, a gente tem hoje ferramentas de visualização de dados bem populares aí no mercado. E a galera, não tem licença, o que faz? Publica as coisas na nuvem lá do provedor 1, 2, 3, de maneira pública. Para conseguir compartilhar as coisas, expõe o dado da empresa por ignorância. Ou quem nunca viu lá aqueles famosos e-mails que tem anexado lá Excel ou qualquer outra coisa do gênero, e dali tem um monte de dado que é para uma pessoa específica, sei lá, que, sei lá, encaminha para outra e já era. O dado está ali também exposto de uma maneira equivocada. Então, assim, eu vejo que, independente da área técnica, segurança, governança, outras disciplinas, essa parte de conscientização, ela é muito forte, tem que ser muito forte dentro das empresas, para que, no final das contas, a gente crie não só um ambiente seguro, no sentido de proteções de segurança, mas um ambiente também consciente, que isso, para mim, é o que evita o maior número de problemas. E é justamente isso, né? A gente vê até nos testes que a gente faz no dia a dia ali, como simulando um atacante, a gente vê ataques cibernéticos também reais com relação a isso. Procurar, né, esses tipos de arquivos, esses tipos de plataforma que em um projeto você está precisando usar tal, mas a pessoa ali não tem o conhecimento, por exemplo, técnico ou de segurança para saber que aquilo ali que ele está fazendo naquela plataforma específica é um risco e acaba colocando ali credenciais, colocam coisas, colocam algumas informações da empresa e que num trabalho de pesquisa e tudo mais, de um time, por exemplo, de segurança ou num ataque cibernético, você busca por essas, né, por essas informações. E fica muito, muito fácil, né? Porque pode ser que você encontre ali uma credencial bem crítica ali de algum ambiente da empresa, do negócio. E aí eu vejo assim, de uma forma separada, dois casos bases assim, de vazamento de dados, né? Acho que a gente tem aquela exploração de exploits, de falhas de segurança, que o cara chega numa base ou ele chega numa API aberta e ele consegue fazer uma mineração de dados ali, acumular uma base vazada, etc. E tem o caso, aí eu tenho a sensação, Zé, talvez você possa ratificar a informação, de que é o mais comum, que geralmente você tem acesso à informação através de uma credencial que foi obtida de forma ou engenharia social ou de credencial que não está segura e etc. Eu queria explorar primeiro, a gente vai falar um pouquinho também depois dos exploits e tal, de boas práticas para evitar vazamento de dados, mas eu queria falar primeiro dessa parte mais ligada ao processo de acesso ao dado, né? Porque isso está muito ligado com o processo de governança também, né, Rudy? Como que a gente contrabalanceia isso, né? Porque durante o processo de desenvolvimento de software e durante a operação da companhia, principalmente quando a gente está falando de dados, etc., as pessoas precisam de acesso e precisam ter aquele dado para aquilo que ela está trabalhando, né? Muitas vezes o desenvolvedor pede acesso a mais, gosta de ter uma liberdade, etc. E o cara de negócio também. Como que a gente consegue
no dia a dia ter esse tipo de balanceamento? Porque é comum as pessoas acharem que, não querem me dar o dado. Não é. Você poderia ver o dado, mas se alguém pegar a tua credencial, seria ruim que tivesse acesso a todo esse dado. Como é que lida com isso no dia a dia? Se você conseguir achar a resposta, compartilha depois com a gente também, tá? Porque assim, existe sempre dois lados da força, o controle e a liberdade. Então, quanto mais controle você precisa exercer, menor vai ser a sua liberdade. Quanto mais liberdade você quiser dar, menos controle você vai poder exercer. Então, qual que vai ser o ponto de equilíbrio? Eu entendo que é a maturidade cultural da sua companhia. Porque aí você vai entender o quanto de controle você precisa aplicar para que você forneça a liberdade que os seus usuários precisam. Entendeu? Então, para mim, esse é o jogo. No final das contas, é sempre político. A gente sempre vai estar falando de pessoas. A gente sempre vai ter que achar esse ponto de equilíbrio dentro da organização. Não é fácil. Você sempre vai lidar com pessoas que vão reclamar, ou pela falta de controle, ou pela falta de liberdade. E, no final das contas, você vai ter que fazer um juízo de valor para aquilo que é mais importante para a estratégia que a sua disciplina defende. Entendeu? Rudy, o que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar que a democratização do acesso ao dado, ela não é só você ter o acesso, mas é você ter o acesso junto com a capacidade de extrair valor através daquele acesso. Então, se você não tem essa capacidade, ou seja, se você vai expor a companhia de alguma maneira, então eu não posso democratizar o acesso para você porque você não tem essa conscientização. Então, não é só dar o acesso, é dar o acesso junto com a capacidade de extrair valor com consciência. Entendeu? Então, para mim, esse é o segredo. É fácil? Não é fácil. Você está falando com pessoas. Às vezes, você está lá na sua jornada de evolução da empresa e acontece alguma coisa, pessoas saem, pessoas entram, vem uma nova mudança estratégica dentro da companhia, já era. Você vai voltar lá para a prancheta no primeiro estágio ainda. Entendeu? Então, é um desafio. E nem todo mundo tem o conhecimento, né? E sabe do risco que está sendo exposto ali, né? Porque a pessoa chega lá e fala assim, eu preciso do acesso, eu preciso usar. E como o Rudy falou, né? Depende muito, acho que, da maturidade da empresa. Porque em alguns contextos acaba nem passando pela gente, nem sabe o que está acontecendo. Quando vai ver, já foi, está em produção, está todo mundo usando o dado, a informação. Ninguém avaliou. Ninguém avaliou o contexto, né, que foi liberado aquele tipo de acesso. E geralmente as pessoas não sabem para o que elas precisam daquele acesso específico. Você, eu quero uma permissão full aí. Beleza. Você nunca viu aquela coisa? O que você precisa? Tudo isso. Isso. Não, mas esse é um caso muito real. Assim, por exemplo, porque eu acho que essa discussão ela é distorcida nas empresas. Não é questão do direito ao dado. Eu vou dar o exemplo máximo, porque isso cascateia para o resto. O cara é o dono da empresa. Uhum. Entendeu? O cara fala, é tudo meu aqui. Esse dado é meu, a empresa é minha, eu deveria ter acesso full a tudo. Justo. Não é questão do direito. Mas e se alguém rouba a tua credencial? Entendeu? Esse contrabando. Você vai usar tudo isso agora? Você precisa ter mesmo acesso a tudo isso o tempo todo? Como é que conscientiza esse cara que, o dono da empresa ele tem que te pedir acesso no momento que ele precisa? Aí você está falando novamente de uma coisa muito específica chamada pessoa. Administrar o ego, principalmente o ego de um executivo, é difícil, entendeu? A gente vive numa cultura de mercado, tem muitas empresas que já mudaram, estão em processo de evolução, mas que ainda é muito na base da carteirada, do top-down. Se o executivo fala, você tem que simplesmente executar. Então, assim, uma estratégia que eu passei a adotar você quer isso? Quero. Esses são os riscos. Você assume esses riscos? Assumo. Se acontecer alguma coisa, é sua assinatura que está aqui. E aí, sigo a vida. Lógico que se der um problema, de quem vai ser a culpa? Vai ser minha. Beleza? Mas, pelo menos eu... Entre o dono da empresa e você, acho que eu sei quem vai ser demitido. Então, mas só que aí, pelo menos, eu fiz uma tentativa de conscientização. Porque, beleza, eu falei do controle da liberdade, mas eu só consigo exercer o controle dentro da minha capacidade de influência. Se eu não tiver
como exercer o controle porque tem algo acima de mim mais poderoso, eu não vou ser doido para poder me colocar em xeque. Vale mais o quê? Eu aproveitar como posso fazer, os atritos, os ruídos para poder ir gerando engajamento. E se toda empresa tem, sei lá, área de GRC, área de compliance, me aproximar dessas áreas, me aproximar, por exemplo, eu como governança, me aproximar de segurança, me aproximar de outras disciplinas técnicas que também prezam pelas boas práticas, privacidade e outras, para que a gente consiga ser uníssono no que a gente vai promover de boas práticas, para que, no final das contas, aquilo que eu defendo, aquilo que as outras disciplinas defendem, a gente consiga promover isso de uma maneira mais equalizada para toda a companhia. Novamente, é um processo muito assim de muito esforço para que no curto prazo é pouco retorno. Mas a gente vai mudando a cultura, entendeu? E aí aquela coisa, novamente, do ego. Poxa, a área do fulano, ela tá mais segura que a área do ciclano. E aí você vai estimulando aquela competição. Ou então você aproveitar um erro de uma exposição que aconteceu e você aproveitar e mostrar o que isso gerou de impacto para a empresa. Porque aí as pessoas começam, olha isso que aconteceu, entendeu? Se tiver um impacto financeiro ainda, maravilhoso. Porque maravilhoso entre aspas, né? Mas maravilhoso no sentido de gerar isso como um case de aculturamento. Porque ninguém quer causar prejuízo para a companhia. Isso é bem interessante que o Rudy traz, porque às vezes é o desconhecimento também, né? Ele se conecta a isso. Porque o cara fala assim, beleza, eu tenho meus acessos aqui e tal, mas é um executivo, por exemplo, ele está sempre viajando, está no aeroporto, se conecta a redes fora da casa dele, fora da empresa, só fora do ambiente corporativo, e ele não entende os riscos que tem ali. Então, assim, através de uma rede terceira, de fora, é possível você capturar uma credencial, ter algum acesso privilegiado, né? Então, acaba que o trabalho da segurança, né? O trabalho de cibersegurança dentro de uma empresa, por exemplo, num time de Red Team, onde faz simulações de ataque voltado para mostrar o risco de vazamento, né? A simulação de um vazamento de dados. O que ele repercutiria para a empresa, isso traz valor também e abre os olhos, né, da empresa, do board ali, do que é importante para a gente olhar naquele caso específico. Então, nada melhor do que também você trazer exemplos práticos ali para o dia a dia, né? Então, você pegar, fazer uma simulação de ataque e colocar na mesa, falar, ó, os nossos achados foram isso aqui. A gente conseguiu extrair essa informação através disso e disso. Tá vendo que a gente precisa melhorar o processo, precisa melhorar essa tecnologia, precisa melhorar, conscientizar as pessoas mais aqui, precisamos investir mais aqui. Então, acho que vai muito nesse sentido também de você mostrar o que tem de errado também. Acho que esse é o ponto também que faz as pessoas, né, ali olhar diferente no que ele tem ali. Falar, não, isso aí não vai acontecer nada, não. Isso aí é besteira, é só um acesso. Aí a gente vai lá e mostra que não é só um acesso, né? Eu me lembro até hoje, o dia que eu virei a chave, porque eu já fui esse cara que reclama. Já fui desenvolvedor há muito tempo, né? Eu me lembro até hoje, era um cara, inclusive, era de governança, eu acho. Acho que era de governança. Mas eu acho que a governança estava... tinha um misto ali de governança e segurança. Que eu precisava fazer um trabalho e tal. E eu tinha que ficar pedindo acesso de forma intermitente ao que eu estava trabalhando naquele momento. Às vezes eu estava trabalhando no domínio de dados, às vezes eu estava trabalhando no outro domínio de dados. E eu tinha que ficar pedindo acesso aqui, acesso ali. E eu tinha uma visão do tipo, porra, por que eu não posso ter acesso? Eu estou trabalhando nos dois projetos. Por que eu não posso ter acesso ao mesmo tempo nos dois projetos? E dá uma burocratizada no processo, né? Aí um outro problema, né? Se isso é ágil ou não, é uma outra questão. Mas eu perguntei, cara, mas por que eu não posso ter acesso? Aí foi a resposta que me fez virar a chave. Foi, você pode ter acesso. Não tem problema nenhum você ter acesso. Tanto que você tem acesso quando precisa. Mas e se não for você? Cara, uma pergunta simples, mas você pensa, porra, realmente. Mas é por isso que é importante, assim, eu gosto de pensar em 3 P's. Você tem as personas, você tem os papéis e você tem os perfis.
Por isso que eu gosto de pensar assim, porque eu tenho uma persona, que é o conjunto de vários papéis, e eu tenho para cada papel um conjunto de perfis que eu preciso conceder de acesso para que aquela atividade ali aquele papel ali seja executado. Então, quando eu organizo minha concessão de acesso dessa maneira, e não de uma maneira muito granular, tipo base de dados, sabe? Tabela, coluna. Quando eu organizo dessa maneira, eu começo a ter capacidade de monitorar se aquele perfil está sendo executado dentro do papel de responsabilidade que ele está atrelado. Entendeu? O ponto é que hoje é tanto dado e é tanta aplicação e é tanta coisa cilada e é tanta coisa mal documentada, mal organizada dentro das companhias que fica difícil de você aplicar esse tipo de controle. Tipo cyber, né? Aí o José pode falar muito melhor que eu. Você tem lá a ISO 27001, que o objetivo é você classificar os dados para você conseguir entender aquilo que, se for exposto, vai gerar uma exposição, um prejuízo à marca de uma maneira mais significativa. Então, quanto maior é a sensibilidade ali do dado, o sigilo, a criticidade que você coloca ali no dado, quer dizer que aquele dado ele precisa ser protegido de uma melhor maneira. Poxa, a gente vive num contexto de Big Data que a maioria das aplicações, nenhum desenvolvedor pensou nisso nunca. Como que eu vou proteger as informações se eu nem sei o que é crítico para a companhia? Entendeu? Se eu tivesse isso, eu poderia trabalhar com concessões de acesso mais equilibradas. E aí entra naquele juízo de valor que eu comentei, entre o controle e a liberdade. Talvez para um dado que tem uma classificação mais pública, um uso mais interno, eu consiga flexibilizar um pouco mais o acesso, porque a exposição não vai ser prejudicial à empresa. Então, eu consigo dar mais liberdade e o meu controle pode ser diminuído. Mas aí, por exemplo, imagina uma informação que é, sei lá, salário de colaborador, ou então uma informação que tem minha estratégia de negócio, é aquilo que eu negociei com os meus fornecedores, sabe? São informações críticas, se forem expostas eu vou perder market share, vou perder credibilidade de marca, sei lá, isso vai ser prejudicial para mim. Então, para essas, eu vou aplicar alguns controles mais rígidos, porque essa informação ela vai fazer com que a empresa seja penalizada se elas forem expostas, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente está num processo de evolução como disciplinas, né? Vamos colocar assim. E a gente sempre parte de uma premissa que a gente sempre trabalha com um legado imenso. E é muito difícil coexistir com isso. E aí, como que você vai falar de inovação em cybersecurity no sentido de você conceder acesso, sendo que qualquer inovação que você faz vai ser sempre um grãozinho perto do caminhão de areia que você tem. Entendeu? Então, eu vejo assim, uma complexidade muito grande. Mas, assim, uma dica é não perder o ânimo, né? Uma hora dá certo. Como o Rudy falou, tem que achar um equilíbrio, né? Também. Você tem que olhar para o contexto, que isso eu acredito que seja o mais importante, porque você tem que saber quais informações, para que você precisa daquele acesso. Tá de acordo com aquilo que você vai utilizar? Tá de acordo com aquilo que você vai integrar? São essas informações? É isso que você precisa? Beleza. Isso é só de você mapear, saber e ter a noção do que vai ser usado aquela informação, isso nos ajuda também para a gente pensar e falar assim, quais controles de segurança que eu tenho que cuidar? O que eu tenho que olhar de mais importante aqui? Porque eu sei que tem dado XYZ crítico aqui. Então, isso já nos ajuda a ter um norte do que a gente precisa olhar, né, na questão de segurança. Então, acho que é muito nesse sentido. Segurança também não pode falar... Se a gente for pensar em segurança também e só falar assim, não para todo mundo, porque isso é muito fácil, né? Falar assim, pô, beleza. Cara, não. A gente consegue segurança no nível altíssimo. É o que eu sempre digo. Você quer ter segurança 100%, fecha a empresa. Empresa fechada não é invadida. Exato. Não tem jeito. E aí tem que ser um equilíbrio, né? De você entender, a segurança, acho que todas as áreas, a gente tem que trabalhar junto com o negócio. Não tem como a gente não fugir. Então, por isso que há um equilíbrio, né? Não tem 8 ou 80. A gente tem que achar sempre um meio termo. Tem que ter mais opções para a gente conseguir, de alguma maneira, melhorar, aumentar a maturidade de segurança. Né? Mas esse ponto da classificação de dados, ele é muito crítico, assim, na minha opinião, sabe? E isso deveria nascer lá na análise de requisitos quando você está desenvolvendo uma aplicação. Não tem tanta coisa by design? Me fala aí, tem uma porrada de coisa by design. Já tem security by design, tem data by design, tem... Entendeu? O ponto é assim, cara, vai montar alguma coisa, vai desenvolver alguma coisa,
Cara, chama as pessoas. Rudy, Entendeu? existe Data by Design, Architecture by Design, Security by Design, mas a maior parte das empresas falta design. Não discordo. Entendeu? Falta sentar todo mundo numa mesa e discutir o que precisa. Então, O Horse ele impera. Porque, assim, você concorda que o desenvolvimento ele tem que vir depois de uma fase de desenho? Isso. E o desenho tem que vir após uma fase de definição de solução? Sim. E essa definição tem que vir depois de uma fase de descoberta? Sim. O problema é que, se você for ver a maioria das squads que agora é famoso lá, o PO, não tem um equilíbrio entre discovery, design e desenvolvimento. Não tem. Cara, existe SE by design, data by design, só falta o design. A gente não senta e conversa, entendeu? Esse é o ponto principal. Porque eu acho que se a gente conseguisse... Até tem algumas plataformas que hoje fazem um pouco dessa descoberta de dado sensível e tal, mas para aquilo que é padrão, tipo CPF, nome... E aí, boa para privacidade, talvez, mas só que não é bom para segurança. Isso. Entendeu? Como é que você pega a regra de negócio que é efetiva dentro de uma plataforma dessa? Fazendo até um adendo aqui, tome cuidado com as plataformas que você adquire que prometem isso. A chance de você não proteger seu ambiente é muito grande. Porque tem muita solução de prateleira que fala assim, eu faço isso. Tenta aplicar então na sua complexidade. Sabe por quê? Porque no PPT... sempre funciona. Exatamente. Agora bota pra compilar essa porra. Não funciona. Não funciona. É isso aí. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E quando a gente fala um pouco mais de exploração de vulnerabilidade, aí essa parte que eu acho mais divertida. Eu choro. Exploração de vulnerabilidade. Eu acho que vai de encontro com o que a gente estava conversando aqui. Estão ligados, Exato. Né? Estão ligados. Até porque se segurança ela é envolvida, né, como o Rudy falou, na definição, no desenho, você mitiga grande parte das vulnerabilidades, porque você consegue mapear, você consegue ter uma visão do que você tem que proteger. E aí, depois disso, você encontrar uma vulnerabilidade, né, como isso é padrão, é muito mais difícil, custa muito mais caro. Então, acaba que o pessoal tem que perceber que segurança, governança, arquitetura, toda essa galera tem que estar envolvida sempre no começo de qualquer coisa que vai ser implementada. Qualquer coisa que a gente for discutir com relação à implementação, a dados, a informações como um todo, precisa ter essa reunião que a gente estava conversando agora, né? Tem que sentar todo mundo na mesa e trocar uma ideia. Eu acho que é isso que é o que mais falta hoje em dia. É um bate-papo, né? Como Sim. a gente está fazendo aqui. Ô Zé, uma coisa que eu aprendi contigo, inclusive deixar o card não seu lado, aqui Boa. em algum lugar, quando a gente estava falando sobre Red Team e Legal. exploração de vulnerabilidade, etc., é que a maior parte das vulnerabilidades que a gente tem nem sempre aliás, a menor parte é a vulnerabilidade de exploit de segurança. Sei lá, eu encontrei uma falha no Apache que me deixou passar com root. Exato. Isso é muito raro, né? Sim. Mas geralmente é uma exploração do processo de negócio que gera algum tipo de brecha para que eu seja esperto o suficiente. E eu não fiz nenhuma vulnerabilidade de software necessariamente, mas eu consegui enganar o processo para conseguir chegar num dado diferente, né? Exato. É justamente isso, né? Fazendo um rollback naquilo, dá uma explicação dessa para a galera entender. Legal. Não.
essas vulnerabilidades que a gente fala, que a gente fala, né, são relacionadas a falhas de negócio como um todo mesmo, que é justamente a gente precisa ter uma permissão XYZ. E o atacante, ele vai testar se realmente aquilo ele pode fazer. Se ele pode consultar, por exemplo, um ID de uma outra pessoa, né? Se, naquele contexto específico, num token específico. Então, acaba que essas questões de lógica de negócio acaba sendo crucial para uma exploração, né? Não tão técnica assim, vamos dizer assim, né? Que o cara precisa fazer um buffer overflow ali para ele conseguir o acesso. Mas a forma que o cara pensa diferente ali, ele subverte um dado, uma informação. Ele pega uma credencial, pega um dado, com esse dado ele consegue uma outra informação. Isso. E com aquela informação ele consegue uma terceira informação, que ele consegue uma terceira credencial. Exato. E assim ele vai explorando. Que às vezes está até indexado no Google, né? Exato. Tá público esse dado, né? Então acaba que é muito simples. Sim, então, às vezes, o próprio processo... Porque é normal a gente, quando fala de teste, de jornada, né? Sim. Que aí não é exatamente o teste de software, mas a jornada de negócio. Você sempre pensa no caminho feliz, né? O cara vai aqui, põe o CPF, tem acesso a esses dados e tal. Mas tem aquele bichinho que vai lá e fala, mas se eu fizer diferente? A gente está falando de usuário. Mas sempre tem. Sim, sempre tem o criativo. Sim, exatamente. Poxa, eu já vi casos que, assim, a aplicação da empresa X, ela fazia ali uma validação de, sei lá, de CPF ou de CEP, qualquer coisa assim. O que as pessoas estavam fazendo? Desenvolviam alguma coisa e aí, ao invés da pessoa comprar de um fornecedor A, B ou C, o que ela fazia? Endereçava para a página de internet da empresa A, colocava lá o CPF, o CEP, fazia a validação no portal da outra pessoa, pegava os dados do que o portal lá retornava e depois guardava no seu banco de dados. Olha só que maravilha. Olha só. Então, se você não tem esse desenvolvimento seguro que o Zé falou, o que vai acontecer? Por mais que o seu dado não esteja sendo exposto, o que vai acontecer? A sua infraestrutura está sendo exposta, a sua aplicação está sendo exposta e você está gerando ali um consumo de rede, seja lá o que for, de uma maneira desnecessária. Por quê? Porque você não criou mecanismos de proteção ali na sua aplicação. Então, assim, é muito importante tudo que for ser construído ter ali uma colaboração desse time multidisciplinar. Aí, fazendo assim só o advogado do diabo, né? Geralmente, a equipe de segurança não tem escala corporativa. Se estiverem acontecendo, sei lá, 20 projetos, você não vai ter 20 analistas de segurança em cada projeto. A mesma coisa para a governança de dados, a mesma coisa para a privacidade, a mesma coisa para outras disciplinas. Por isso que eu falo assim, que essas minorias que durante muito tempo não eram convidadas para almoçar dentro das companhias, né? A gente ficava ali no cantinho de castigo, ou então as pessoas ficavam falando mal da gente, a gente sofreu bullying corporativo. Essas áreas elas têm que se juntar. Por quê? Porque, poxa, eu vou ser um promotor de segurança. Se eu estou num projeto e eu vejo alguma coisa, por mais que eu não seja um técnico especialista, poxa, eu vou levantar a mão e falar assim, Zé, vem aqui que tem uma coisa errada. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo assim, existe um pensador que fala assim, habilidades do futuro. Profissionais que vão ser bem-sucedidos na nova modernidade aí. Tem que ter pensamento crítico, certo? Tem que ter colaboração, tem que ter capacidade de se comunicar e tem outro C que me esqueci. Mas só para evidenciar aqui, colaboração e pensamento crítico. A gente precisa ter isso, senão a gente não vai conseguir dar escala para todas essas boas práticas que a gente precisa defender. E é bem interessante, né? Porque até a OASP fala dos Security Champions, por exemplo, que são os campeões de segurança que promovem a segurança. Porque é muito difícil. Você tem 1000 desenvolvedores na empresa. Seu time de segurança tem 20 pessoas. Como que você vai levar segurança para todo mundo dentro de uma empresa com 1000 desenvolvedores, por exemplo? É impossível. Você vai ver uma coisa ou outra ali, mas é limitado. Não vai ser... Você não vai ter olhar para tudo a todo momento, né? Então acaba que você promover pessoas que são parceiros da segurança, parceiros daquilo que você necessita. Tem que ser uma bandeira, né? Bandeira de segurança. Tem que ser uma bandeira. Que aí você tão tocando no assunto X ali que, bate em segurança, por exemplo. Albano, vem aqui, tá pegando um negócio aqui que é do seu interesse.
Então, ter essas parcerias, né, dentro da empresa, ter essa boa relação dentro de áreas, ajuda muito a gente no dia a dia, né? Isso aí que faz que a gente tenha olhos, né, um pouco mais abrangente dentro da organização. Até para que a gente consiga entrar num contexto lá do by design que a gente comentou, que é muito junto com a parte de federação, porque a gente pode ser responsável como disciplina, beleza? Eu posso ser responsável como disciplina pela governança, o Zé pode ser responsável pela segurança como disciplina, mas só que aí a gente traz para o time de desenvolvimento, a gente traz para os usuários também responsabilizações. E aí todo mundo vira promotor da disciplina, entendeu? E aí, cada vez mais eu consigo dar liberdade e porque eu já tenho os meus controles necessários bem esquematizados. E aí, eu vou trabalhando sempre na promoção e na prevenção. E não na gestão de caso, que eu não quero. Eu não quero que a exposição aconteça, eu não quero que a vulnerabilidade aconteça. Então, eu consigo trabalhar nisso e gerar um contexto, né, uma rede ali, seja de negócio, seja de outras disciplinas técnicas, que são meus promotores, entendeu? Mas, novamente, a gente entra numa questão muito difícil, que são pessoas e é cultura. Eu acho que eu já falei isso aqui. Cultura vem do mesmo radical latim de cultivar, certo? O que você planta não é, João, um pé de feijão, que você joga lá o feijão no outro dia virou uma árvore. Não, você vai ter que semear, depois você tem que ir lá cuidar, o negócio vai virar um brotinho, e aí você vai exercer. Não é do dia para noite. Exatamente, é tempo para você poder mudar a cultura, entendeu? E é isso, é um jogo de paciência, é um jogo de, às vezes, saber se posicionar para que você traga as pessoas para perto de você para que elas sejam as suas defensoras. Sim. E Zé, eu falei essa questão sobre nem sempre você está explorando uma vulnerabilidade ali de vazamento de dados em cima de um defeito de software, digamos assim, porque às vezes o cara acha que fez uma aplicação, ele submete a um pentest, por exemplo, passou no pentest e está tudo certo, só que às vezes um cara mais safo, que conhece o processo de negócio, ele consegue algumas desvios no fluxo ali que ele consegue, de repente, explorar e ter acesso a algumas informações que talvez ele não teria, né? Sim. E tem aquela questão, né? O pentest, ele é um teste para um momento específico. Por exemplo, questões regulatórias, às vezes, pede um pentest no ano. Mas aquela aplicação que está sendo regulada, por exemplo, o quanto já foi desenvolvido, o quanto de coisas novas, de features, de uma série de coisas já foram feitas. O pentest, ele certifica alguma coisa, mas você tem que ter uma avaliação contínua, você tem que ter uma participação contínua do que está sendo construído. Porque se você só fazer um pentest, por exemplo, não significa que você está 100% seguro, né? Então, assim, para aquele momento específico, beleza. Você testou, você viu o que estava ali vulnerável, tal, corrigiu, beleza. Mas são 360 dias no ano ali. Então, assim, você testou, beleza, achou os vulneráveis, corrigiu, mas o que está sendo feito da empresa? O quanto está sendo desenvolvido ali? Então, assim, tem que ter um olhar constante com relação à segurança, né? E até um adendo que eu acho que é bem interessante a gente falar, sem vulnerabilidades técnicas e falando sobre a questão de vazamentos de dados. Há quanto tempo a gente fala sobre spam, phishing? Faz muitos anos já. Pelo menos o que eu conheço tem uns 20 anos. Conscientização, banco falando aí de não acessa isso, não clica no link X, Y, Z. Mas ainda continua sendo uma das principais formas que você consegue ter um início de acesso dentro de uma empresa, por exemplo. Né? Eu digo em ataques cibernéticos, isso falando de hackers aí no mundo todo. Por quê? Porque lida com pessoas. Então, assim, a gente continua sendo, dentro das empresas, falando sempre de conscientização, sempre falando da mesma coisa, mas por quê? O phishing, spam, seja alguma forma, engenharia social como um todo, que é você se passar por uma outra pessoa, você falar com outra pessoa. É aquele exemplo mesmo que você falou, de que você aprendeu lá. Você, mas se não for você... É justamente por isso que tem que ter conscientização, tem que ser conversado isso no dia a dia, porque ainda continua. Quando você
lida com pessoas, você fala com pessoas, ali que está a vulnerabilidade. Ali que você consegue o acesso. O cara te dá de mão beijada a credencial. O cara nem percebe. Vai lá, o cara subverte e fala assim, ó, o acesso tá aqui. Para quem não lembra, ou não é dessa geração, mas o hacker que ficou mais famoso, foi preso, etc. Eu vi uma palestra dele na Campus Party, acho que de 2003, 2004, eu acho. Uma das primeiras Campus Parties que tiveram. O cara, ele não codava. É isso aí. Ele não sabia programar. Foi o Kevin Mitnick. Kevin Mitnick. Faleceu recentemente. Faleceu? Faleceu recentemente. Eu vi uma palestra dele e tudo que ele fazia era engenharia social. Ele buscava informação num lugar, buscava informação no outro. Essa, para mim, não codava. É a maior vulnerabilidade são as pessoas. Porque é é o componente, vamos colocar assim, que é menos padronizável. Entendeu? Cada um é único, cada um interpreta de uma maneira. Não tem aquele ditado, o óbvio precisa ser dito. Às vezes você precisa falar assim, coloca uma senha diferente de 1, 2, 3, 4. Olha, não compartilha a sua senha. Certo? Poxa, aí chega um momento de estresse, projeto pegando fogo, você lá com o seu QI de 200. Você está compartilhando sua senha com outro desenvolvedor, porque até ele conseguir os acessos que você tem, já era. Mandando a senha no Teams. É. Exatamente. Então, assim, veja, as pessoas, elas são complexas, entendeu? Não que as aplicações não sejam, né? Dependendo do desenvolvedor, muito complexas, né? Mas só que é mais fácil você gerenciar e você administrar uma aplicação, e aí as vulnerabilidades, né, que o Zé comentou, você consegue criar monitoramento, você consegue criar várias tratativas, mas a pessoa no dia a dia de trabalho submetida à pressão, isso aí é muito difícil de você conseguir administrar, entendeu? Eu queria comentar com vocês, queria ouvir vocês sobre um caso de vazamento de dados que ocorreu relativamente recente aí e que é um caso muito específico porque foi um vazamento de dados de uma empresa que deveria cuidar bem dos seus dados. Foi o vazamento da LastPass. Não sei se você tem detalhes sobre isso, Zé. Eu sei da notícia, mas eu não tenho tantos detalhes assim como ocorreu o ataque. Tem um tempinho aí. E, cara, é um caso muito complicado porque foi um vazamento massivo de dados, de credenciais, de pessoas. O cara vazou a senha de cofre de muita gente, porque lá dentro tinha outras senhas, né? E, cara, é uma situação que é muito crítica, porque muitas pessoas que utilizavam o LastPass eram justamente pessoas que tinham um gerenciamento de credencial, já entendiam um pouco mais sobre como cuidar das suas credenciais, etc. E como é que a gente gerencia isso no dia a dia, cara? Como vocês cuidam das suas credenciais, por exemplo? Você que é hacker, velho, tu bota um TXT com tuas senhas no desktop? O que tu faz, Deixa um monitor lá, né? Não, brincadeira. Mas sim, olha... Brincadeira nada, que eu sei que você tem um monitor. Tem uns bots seu aí que eu tô ligado. Não, mas cara, é muito difícil, né? Mas não tem jeito. A gente não dá para fugir desses gerenciadores, por exemplo, de senha, né? É a maneira mais segura, é muito mais prático. Com a variedade, né, de acessos que a gente tem hoje em dia, né? É impossível, humanamente impossível a gente gravar uma senha para alguma coisa. Então, assim, a gente é refém dessas ferramentas, né, hoje em dia. Mas, de uma maneira geral, a gente escolhe as que têm menos vazamento de dados, né? Não vai escolher uma LastPass agora, por favor, por conta desses problemas. Que a gente tem outras também tão boas, mas eu uso no dia a dia, né? A empresa que eu trabalho também tem à disposição também. Então, é o caminho mais seguro, né? Porque realmente é muito complicado. E aí que está o problema também. Vou polemizar um pouco aqui. Você eu gosto disso. É bom isso aí. Da audiência. Porque, beleza, você tem cofres, tem uma série de coisas, beleza. Mas e o seu notebook pessoal que você às vezes está utilizando lá?
tá com as senhas da empresa, e aí você baixa um monte de coisa, baixa o malware e vaza as senhas, né? E aí entra muito na questão de conscientização também, né? A pessoa, tá, beleza. Tem a liberdade de trabalhar com o seu computador pessoal, tem liberdade de você fazer as coisas, tá. Mas pensa também naquilo que você está fazendo com o seu computador pessoal, porque você pode... É uma porta, né? Você pode estar comprometendo as credenciais da sua empresa, da onde você trabalha. Pensa naquilo que você faz com a aba anônima. Anônima, exatamente. Eu tenho uma estratégia muito boa para gerenciar a senha. Eu esqueço ela sempre. Aí, ó. Aí toda vez que eu entro, eu tenho que cadastrar uma nova. Cara, mas você acha que... Eu sou super favorável a isso do ponto de vista de engenharia de software. Para mim, toda credencial tinha que ser OTP. Tudo. Sim. Tudo. Pra que senha, velho? E já tem algumas aplicações que são assim, que é OTP. Cara, one time password. Ah, é seu celular? Vou te mandar a senha pro celular. Acabou. Sim. Troca toda vez, cara. Biometria também funciona. Biometria, né? Porque Usuário e senha é coisa do passado. também acho. A moda agora é... Brincadeira. OTP. Essa eu gostei. Ai, meu Deus do céu. Mas sabe que vocês falaram da exposição que aconteceu? Acho que também um conceito que é bom a gente talvez abordar aqui é o dado classificado, o dado anonimizado e o dado criptografado. Porque, por exemplo, legal, teve uma exposição. Mas aquele dado, pô, ele não estava criptografado dentro da base? Expôs a senha assim, tipo, solta, pô. Não tinha uma máscara ali de criptografia, Não tinha uma porra do MD5 Poxa, pra salvar exatamente. É isso. Porque, por isso que eu falei que assim, aí entra assim, ó, eu gosto de pensar assim, informação classificada. Eu vou lá e falo assim, ó, aquele dado, ele precisa ser protegido, aquele dado ele tem uma condição que eu preciso colocar um grupo de acesso ali melhor. Isso é informação classificada. Eu não mudei a natureza da informação, mas eu falo que aquela informação ela precisa ser protegida. Eu acho que isso é muito benéfico. Quando eu estou falando da informação criptografada, eu estou mudando a essência da informação ali, estou transformando ela, colocando uma regra que é possível converter depois se eu tiver a chave, que para mim isso aqui é essencial, principalmente um tipo desse dado aí, um dado de senha, ele não pode ser armazenado numa base sem estar criptografado. Cara, eu já vi banco de senha, banco de usuário com plain text. Sim, tem mas muito. é um absurdo. E aí você tem o dado anonimizado, que é aí você descaracteriza o dado e você não tem a regra de conversão. Então, por exemplo, você pega ali uma data de nascimento, por exemplo, você descaracteriza ela. Você pode deixar só o ano, mas você descaracteriza o dia e o mês. Você não vai conseguir aplicar nenhuma regra possível para você voltar ao que era antes, entendeu? Do ponto de vista de privacidade, eu já vi algumas arquiteturas que você consegue... Você nunca deixa o mesmo dado, entidade e característica na mesma base. E elas têm sempre credenciais diferentes. Então, os caras de desenvolvimento ficam malucos. Mas é porque com isso você consegue diminuir a complexidade de você tratar os seus dados pessoais, porque você isola eles e você centraliza eles de uma maneira em que você consegue... Poxa, isso aqui é o rei do xadrez. Eu preciso proteger essa jossa aqui. Até para quem tá ouvindo a gente entender, é normal você manter uma base onde você tem as entidades, que ali eu tenho nome, endereço, sei quem é a pessoa, e aí eu gero uma chave, geralmente um UUID, lá, que é uma chave para aquele registro, e aí numa outra base eu coloco os dados que são referentes àquela pessoa, com uma chave de referência com esse UID para outra base. E aí, quem tem acesso aos dados ali de, sei lá, dado de saúde ou dado de financeiro, etc., ele só vê a chave e não vê de quem é. Isso aí. E ele está com acesso àquelas bases, com aquela informação. Então, se vaza uma credencial de um lado ou de outro, o cara não tem acesso a quem é a pessoa, só tem acesso aos dados que são acessórios, digamos assim. Né? Puxando a sardinha para dados, tá? Um cientista de dados não precisa saber o nome da pessoa para poder fazer um modelo estatístico, um algoritmo de machine learning. Não precisa. Ele só precisa saber que aquela pessoa é aquela pessoa, aquele ID representa um determinado conjunto de comportamentos ou de atributos e que em cima daquilo precisa ser feita uma tomada de decisão. Entendeu? Então, assim, para mim,
É importante a gente trabalhar com esses contextos, porque até mesmo, vamos supor, um dado de um nome de uma pessoa, ela pode ser pública. Mas o fato de uma informação ser pública não quer dizer que eu, dentro da empresa, posso tratar essa informação sem cautela e proteção. Entendeu? Então, por isso que eu vejo assim que é muito importante a gente trabalhar com essa classificação, essa reorganização das aplicações, como a gente administra os dados, e aí, que nem o Zé comentou, colaboração. Vamos proteger essa jossa e proteger aquilo que é mais importante na companhia, e aquilo que não é tão importante na questão de exposição, eu consigo flexibilizar o acesso de uma melhor maneira. Mas aquilo que é mais importante, vou colocar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 camadas de proteção e vamos que vamos. E aí fica o recado aí pra galera que é engenheiro de dados, arquiteto de dados, DBA, e que ainda tá nos anos 2000. Galera, negócio de integridade referencial para tudo que é lado, acabou. Acabou, gente. O dado agora é distribuído. Eu vou ter atributo numa base, vou ter entidade na outra, e vou ter chave que eu vou ter que tratar na camada de aplicação ou num outro lugar. Esse negócio de base monolítica com integridade referencial para cima e para baixo, não existe mais. Estava escutando o PPT, existem algumas condições muito específicas que talvez isso possa funcionar. Mas são padrões que funcionam, sim, mas talvez não seja a realidade corporativa hoje. Né? Mas aí eu vou voltar ao ponto que você falou. Design. A gente precisa investir tempo desenhando, a gente precisa investir tempo pensando nas situações, não só do momento, mas também uma visão de longo prazo, porque a gente precisa criar aplicações e estruturas de dados sustentáveis para que, no final das contas, aquilo que a gente for construir seja um produto que agregue valor para a companhia. Entendeu? Então tem que ser alinhado com a estratégia de negócio? Tem, mas também tem que respeitar as boas práticas e ser pensado uma estratégia de médio e longo prazo também tem. Entendeu? O problema é que, novamente, qual que é o dia a dia das empresas? É go horse, carteirada e vamos que vamos. Somos time, vamos lá, veste a camisa. Entendeu? Eu tenho para mim que vestir a camisa é eu ser crítico e eu falar dos riscos que estão sendo assumidos. Sou chato? Sou rude? Sou. Mas é a vida que segue, entendeu? E aí até um outro C que eu tinha esquecido de falar, né? Que eu falei comunicação, caramba, agora eu esqueci os outros, né? Comunicação, pensamento crítico, colaboração e tem o C de criatividade. Poxa, a gente pode ser criativo naquilo que a gente está propondo, mas sem ferir os requisitos funcionais, os requisitos técnicos que a gente precisa proteger como disciplina, entendeu? E é isso. No final das contas, é muita paciência. É isso. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show. Zé, aí falando mais da parte do exploit ali. Legal. Qual que é o mais comum, os erros mais comuns da galera permitir vazamento de dados ali? Olha, acho que atualmente é muito a questão de... Os erros são os mesmos de sempre. É baixar coisas que não deveriam, de lugares não seguros. Isso está muito em alta hoje em dia. Os malwares, eles estão muito focados em capturar credenciais de browser, do computador da pessoa mesmo ali. E ter credenciais ali bem críticas que dão acesso a dados em massa ali. Mas aí é mais no sentido da pessoa baixar um malware, captura uma credencial dela. Isso. E não do software já ter aquele exposto naturalmente, digamos assim. Não, exatamente. Esse é um dos pontos.
Vamos falar assim, de software, acho que é muita questão de própria arquitetura de autenticação, de autorização, né, de acesso. Isso é uma grande forma que o pessoal Mas consegue. não acontece, né? Não, isso aí Isso é só é muito difícil. de Só na Groenlândia. Só. Tipo, a API sem o ALF, assim, aqui não acontece. Não, nunca vi isso aí. E eu acho que o que tem mais de... Que é o que os atacantes fazem hoje em dia, que é olhar aquilo que tem mais fácil. Que é o quê? Geralmente aquelas vulnerabilidades que a gente tem conhecimento e ignora. Antigas, às vezes publicadas, legados que a gente tem, vulnerabilidades que foram catalogadas aí 10 anos atrás, 8 anos atrás, ainda é encontrado, né? Que são vulnerabilidades que têm aplicação no software em específico, mas que foi negligenciada em algum momento. Então, Você diz de software ou de plataforma? Assim, tipo, isso. patch atrasado? Exatamente. Porque o patch ele também traz, né, correções de vulnerabilidades e às vezes o cara fala assim, não, se eu instalar esse patch aqui vai parar, vai quebrar tudo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí o cara não tem um patch manager adequado, deixa lá o software obsoleto. Exato. E vulnerável, né? E vulnerável. E aí, muito fácil, porque geralmente já tem POC dessa exploração. O cara vai no GitHub, tem o exploit lá, baixa, roda, simples demais. Shellzinho só. Coloca Teve o Log4j aí. Log4j, eu acho que é o caso mais recente. Nossa, né? eu acho que foi. Isso aí, dos conhecidos esse foi um dos principais, né? Então acaba que essas não atualizações, essas negligências de não atualizar, de deixar para depois, é um dos grandes pontos que a gente tem hoje em dia para vazamento de dados. Posso fazer um parênteses aqui? Ó? Claro. Por isso que a área de segurança, a área de governança é chata. Por quê? Porque quando você coloca uma coisa em produção com débito técnico, você não corrige depois. Entendeu? Isso. Essa é uma grande questão. A galera não corrige débito técnico. Aí, por isso que eu falo assim, eu faço gestão de risco. Os riscos não diminuem. Os riscos só aumentam. Isso é muito frustrante, entendeu? Por quê? Porque a galera não olha, quer entregar. Aí depois, quando acontece a exposição, acontece o problema, aí todo mundo sai correndo para corrigir. Aí é mais dinheiro gasto. Aí aparece orçamento, aparece tempo. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, isso é complicado, porque a gente sabe que a qualquer momento o negócio pode ruir. A gente avisa, a gente alerta, a gente está ali fazendo o trampo que a gente é pago para fazer. Isso é chato, beleza. Mas só que, é frustrante quando a exposição acontece depois de ter sido avisado, monitorado, reforçado, a gente tentar várias abordagens para poder corrigir isso, tá? Então, poxa, vai publicar alguma coisa, mesmo que seja o MVP, entenda, MVP tem o V, que significa viável. Uma aplicação com vulnerabilidade, ela não é viável, ela é um risco, é diferente, entendeu? É por isso que a questão, sempre eu falo, né? O aceite de risco ele deve ser o último caso dos últimos casos. Porque você tem condições de corrigir. Não é porque você tem um projeto, algo importante para você entregar, que você vai negligenciar, você vai deixar de não corrigir, de não colocar um controle de segurança, porque isso não é justificativa para se ter um aceite de um risco. Vamos usar até o exemplo do atacante, né, que o Zé falou. Precisa fazer um gol, ok? Você precisa fazer um gol. Coloca lá 15 atacantes. 15 não pode. Coloca lá 10 atacantes. O que vai acontecer com o seu time? Vai tomar um monte de gol. E aí você pode até fazer o gol. Vai vibrar. Você vai perder de 7-1 para ficar mais traumático. Entendeu? Não adianta. É incrível como o 7-1 ele toca no ego do brasileiro. Né? Sempre você fala Exatamente. 7-1. Poxa, né? e você sabe que eu sou português, né? E nessa mesma Copa, Portugal também levou um sacode da Alemanha, né, nessa Copa. Eu sei porque eu também sou No português. final das contas, eu perdi de 11-1 naquela Copa. Verdade. Isso é verdade. Somando É isso aí. mesmo. Mas quando a gente fala dessas vulnerabilidades mais comuns, assim, tecnicamente, fora o esquema do Log4j que o Ruth falou e tal, o que você vê de mais comum no detalhe assim do técnico? O que a galera está explorando
e que o dev que está olhando ali deveria... É autenticação de API, escaneamento horizontal de credencial, o cara bota lá área logada e não é autenticação da API, não é da área logada. Você vê um Tô exemplo. cutucando o hacker, tá vendo? Não, né? tranquilo. Daqui a pouco o meu CPF aparece na tela. Se não for o meu, tá bom. Vou dar um exemplo simples, por exemplo. Um ponto Git. Um ponto Git público, por exemplo. Uma permissão errada ali que expõe de você acessar um ponto Git lá que tem. Você baixa o Git ali, você pega todos os logs de commit, de chave que tinha lá dentro que o cara fez. Pode crer, E né? aí? Aí, que simples. O cara só precisa enumerar. Você bate lá, site.com/.git. Pronto. Já tem todo acesso ali. Às vezes tem credencial da AWS, tem, né, de um cloud específico. Cheio de permissão. Permissão Então, em código também não é boa prática, gente. Então, assim, é coisa simples. O risco sempre é maior quando a dificuldade da exploração ela é simples. Né? Então, Sim. porque é muito fácil. Você vai lá, arquivos, por exemplo, backup. O cara coloca lá site.zip e o cara vai lá e enumera, tem o backup de todos os arquivos de configuração, banco de dados, tem uma porrada de coisa lá E dentro. pro cara fazer um bot para varrer a internet inteira procurando essas vulnerabilidades? A coisa mais simples. Já tem pronto, né? Bater no GitHub lá, você acha tudo. Todas as ferramentas. É o que eu uso no dia a dia para, né, encontrar esse tipo de vulnerabilidades. E às vezes a gente pensa assim, fala assim, não é possível, essa empresa... Bom, a maturidade dos caras os caras não vão errar dessa forma. E aí que você encontra. E aí que você vai lá e bate e fala... Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não. Aí você fala, encontra. Então, assim, cara, e é nisso que o pessoal acha a facilidade de você vazar os dados, de você negociar esses dados. Porque dados é dinheiro, né? Então, é um baita negócio. Puxando esse gancho aí, eu queria, para a gente caminhar já para o final, qual é a consequência de um vazamento de dados? Acho que são várias, tá? Muitas. Mas eu acho que a principal é a exposição da marca. Porque o dado vazado, você perde credibilidade, você perde com isso vendas, você perde com isso o seu market share, né? As pessoas que estão ali com você vão querer sair porque não vão se sentir confiantes em permanecer ali com você, vão se sentir abusados. Isso pode causar processos que vão gerar um prejuízo e, quem sabe, até a falência da empresa, entendeu? Então, assim, tudo que pode afetar a exposição, eu vejo que ela pode afetar a marca, né? Como um todo, de N maneiras, né? Financeira, capilaridade e tudo mais. Você tem... É o que o Rudy trouxe, né? Você tem as questões regulatórias, né? As multas que você toma e tudo mais. Até porque você pode estar expondo o dado de um terceiro que é teu cliente. Porra, é isso aí. E eu acho que o principal mesmo é a reputação, né? Porque para você se recuperar, para você se reerguer, para você ter confiança da marca novamente, é difícil. Porque Imagina você fala assim, uma exposição, por exemplo, de uma empresa do mercado financeiro, um banco. Uma exposição de uma seguradora. Uma exposição de... até teve, né? Não faz muito tempo, uma exposição de uma empresa tipo um birô de dados. Poxa, mano. É o core... exposição de birô de dados, Mano, fodeu, né? É o core da galera e acontece, entendeu? Por quê? Porque você tem sempre, em todo lugar, você tem o Go Horse. Em todo lugar você tem a entrega a qualquer custo. Em todo lugar você tem uma galera pensando de uma maneira em que não está pensando no valor contínuo, não está pensando em sustentabilidade, não está pensando em algo lá na frente. Está pensando no presente daquele momento apenas, que em pouco tempo já vira passado e acabou. Entendeu? Você está integrando, você está entregando, né? Você tem valor, beleza, você vai ganhar muita grana naquilo, mas você tem que pensar ali, essa grana que você está ganhando, você pode estar pagando multa. Você pode estar pagando na reputação, que vai cair sua grana. Então você tem que pensar nisso aí, né? Então, acho que é muito nesse sentido que o Rudy está trazendo, né? De você
prestar atenção. Beleza, ganhar dinheiro eu também, pô, é legal pra caramba. Eu quero também. Pô, todo mundo quer. Quer que a empresa ganhe mais, a gente quer, né? Receber depois PLR, quer tudo ali, né? Quero mesmo. Muito bom. Mas acho que o ponto principal é que isso tem que ter uma visão conjunta Sim. de tudo. Sabe o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você conseguir fazer hoje sem impactar o seu amanhã. Então, você consome os recursos hoje, mas só que você não vai impactar que a próxima geração consuma esses mesmos recursos depois. Então, se você cria algo, que legal, gerou o seu valor hoje, legal, você ficou saciado hoje, mas a galera de amanhã vai se ferrar? Cara, você não foi sustentável. A gente tem que botar um ESG, então, dentro do desenvolvimento de software. Na verdade, Na pra TI mim, como todo. é que o ESG ficou muito popular, certo? Mas o ESG, ele é basicamente um grito de use um bom senso. Sim. Entendeu? Sim, Porque no final das contas é assim, gente, cara, como que você faz isso? Como que você não é transparente? Como que você não aplica governança? Sim. Como que você não aplica segurança? Esse é o tipo, ESG. É o básico. Isso. É E o básico. ESG também virou uma moeda financeira. As pessoas só fazem negócio com pessoas que cumprem. Entendeu? Então, virou muito... Eu não gostei do rumo que foi o ESG. Devia ser muito mais propósito e Sim. essência. Mas o mundo gira capitalista. em torno do É isso. capitalismo, É. né? É o Mas- que deveria ser default, né? Exato. É exato. isso. Sim. Essa é a minha angústia, entendeu, Zé? Essa é a minha angústia. Mas, acho que o meu ponto é o recado para os CTOs, para os CIOs, para os CEOs. Pro si, qualquer coisa. Porque Pro C-level geral. também é responsabilidade É. do negócio. Enquanto a gente tiver metas que são extremamente locais e temporais, a gente não consegue ter sustentabilidade, porque a entrega de amanhã, o pãozinho quente de amanhã é sempre mais importante do que manter a farinha disponível todo dia para ter pão sempre, né? E alguém tem que ter uma visão conjunta disso, dos riscos e da sustentabilidade do ecossistema. Então, a gente viveu um momento aí de transformação digital muito bacana, onde os times ganharam autonomia, tiveram metas individuais e tal, produtos autônomos, mas alguém tem que olhar para o todo. Você quer polêmica? Né? Quer polêmica? Quero. A gente ainda não passou pela transformação digital. A gente passou por ações digitais, que é totalmente diferente. Porque o legado foi transformado? Foi? Continuou a mesma merda. Desculpa. Continuou a mesma coisa. Então a gente não passou uma transformação digital. Nós tivemos ações digitais que criaram mais uma camada de complexidade dentro do ecossistema e, no final das contas, só geraram mais problema e não solução. Entendeu? Então, assim, minha visão é que, em algum momento, a velocidade de evolução tecnológica vai exigir que a nossa modernidade cultural nas empresas ela foque em questões estruturantes. Porque não vai dar para manter o ecossistema do jeito que está. Entendeu? Isso é um outro episódio maravilhoso. Hoje. Você 50 episódios. Você vai ter que voltar aqui pela 45ª vez, cara. Com o Zé aqui para falar também de segurança, porque tem muita vulnerabilidade aí que, né? Jesus do céu. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que a gente conseguiu dar uma boa visão aqui do que é vazamento de dados, do que a gente tem que tomar cuidado, de como a gente consegue ter algum tipo de controle. Acho que tanto do lado de governança, ali, de como orquestrar esse dado, quanto dos pontos técnicos. Legal. Acho que a gente conseguiu dar uma boa visão. Acho que tirou o sono de bastante gente. Esse era o objetivo, né? Isso é bom, né? O pessoal tá atento aí nos problemas. O que a gente passa no dia a dia, né, Roger? E certeza que tem gente que vibrou aqui com a gente falando isso acontece comigo também, meu Deus do céu. Sem dúvida. É isso aí. É isso. Sem dúvida. Rude, obrigado pela 49ª vez, cara. Você é pop aqui, não sabe? Tá ligado? Você é Nossa, pop eu aqui, sou né? pop, sou agro. Brincadeira. Eu sou rude. Sou rude. Mas é um prazer sempre estar aqui, sempre... Poxa, conversar, bebendo, com amigos. Poxa, Maravilha. é maravilha. É isso aí. Coisa Zé, melhor. você faz um tempo que não vem, mas você sabe que você é da casa, né, cara? Com certeza. Fico sempre feliz aí, satisfeito de estar aqui com vocês aqui, com a galera que eu conheço aqui também.
E muito bom trazer um pouco mais de assunto de segurança, né? Trocar ideia, tomar uma cerveja aqui e falar de tecnologia como um todo aí. Obrigado. Continua assim, não ataca a gente, tá? Não, Obrigado. fica tranquilo. Então, aqui, seguro. Sem saber, eu continuo ainda. Você acha que ele vai contar? Ele vai contar. Deixa você fazer alguma coisa. Daqui a pouco ele aparece aqui, ó. Tã. Obrigado, meus amigos. Vocês que acompanharam a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você acha que pode contribuir ainda mais com o nosso podcast, além do seu like, além do seu curtir que você vai deixar aqui nesse episódio, pelo conteúdo que a gente criou, você pode ser colaborador. Tem um nome específico. Padrinho? Padrinho? Não é padrinho, Qual que é o cara. nome que você deu pro... Eu não sei. Não tem nome. Eu preciso cuidar melhor disso, né? Eu já Não sei. falei, são os compiladores, que não pode ser PPT. Com- não pode ser compiladores. PPT lovers, porque a gente não ama PPT. A gente ama o negócio Fazer funcionando. o negócio com a massa, Exatamente. né? Isso aí. Então, você pode ir lá e ser membro do canal lá no YouTube. E você vai contribuir com a cerveja do Rude no próximo episódio. Por favor, Né? gente. Ajuda aí. Eu a preciso. gente. Exatamente. Então, se você puder contribuir, se você acha que a gente contribui para a sua vida profissional de alguma forma, para a estratégia da sua empresa, contribua com o nosso trabalho. Se você não pode, você já ajuda demais compartilhando esse episódio, dando seu like, jogando aí na sua rede social. Manda lá no Teams da empresa. Fala, ó, galera, ó, fica de olho aí. Faz nós uma vamos- publicação no LinkedIn, Isso. marca lá a gente, ó. Sempre tem postagem dos episódios, vai lá, dá um recompartilhar, coloca o que você mais gostou do episódio. É isso aí. Então, Boa. curte a gente aí, ajuda a divulgar a palavra da tecnologia com cerveja, que é sempre uma boa combinação. Boa, É muito que boa. Você falou a palavra de tecnologia, me deu um gatilho aqui. Isso. Pastoral. Exatamente. Eu sei. Depois eu falo que você é pastor, você não gosta. Obrigado pela audiência de vocês. Um abraço. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.